Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente, depois de tanto tempo, né? Eu quero agradecer aqui publicamente ao Dr. Maurício pela ajuda que deu à nossa escola bíblica dominical neste período em que eu estive longe, estive doente, e ele, com muito zelo, muito carinho, nos substituiu. Agora estou de volta, tenham paciência, estou de volta e eu quero louvar a Deus junto com você, estudando esta lição na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós estamos estudando esta lição do cristianismo pioneiro. Obviamente, quando se fala de cristianismo pioneiro, a gente volta às raízes lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de começarmos a lição propriamente dita, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo para que Deus nos oriente, nos ajude, nos indique o melhor caminho e a melhor forma de estudarmos juntos as Escrituras. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque estamos aqui, muito obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e, ó Deus, fala aos nossos corações, de alguma forma toca a nossa vida para que nós organizemos a nossa vida de acordo com a Tua vontade, e é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos recordar, para o bem da minha saúde mental e da sua também, vamos recordar o que nós fizemos até aqui. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é uma continuação, você lembra, do Evangelho de Lucas. E qual é a grande ênfase do livro de Atos dos Apóstolos? É que toda a história do Evangelho, de como chegou até nós, começou com a história de Jesus, lá registrado no Evangelho de Lucas, e continuou a fazer a sua parte. Deus continuou fazendo a sua parte, revelando a sua vontade também aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E a gente vai ver que a ideia principal do livro é mostrar que o Espírito Santo é quem vai conduzindo a sua igreja e vai abençoando a sua igreja, a fim de que as pessoas conheçam a Jesus como Salvador. E você deve conhecer muito bem Atos capítulo 1, versículo 8, quando o evangelista vai escrever as palavras de Jesus: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E exatamente nesta ordem que o Espírito Santo vai trabalhar. O Evangelho começa em Jerusalém, com dois eventos muito importantes. Por que dois eventos? Porque o primeiro grande evento é o Pentecostes, é aquela festa das semanas, e aquela aproximação de judeus de todos os cantos do mundo para aquela festividade, a festa das semanas, a festa da colheita, a festa ali que eles lembravam a própria lei de Deus sendo entregue nas mãos deles. E o segundo grande evento é a perseguição e a morte por apedrejamento de Estevão, que era um dos diáconos daquela igreja primitiva. A morte de Estevão fez com que aquelas pessoas fossem perseguidas naquele lugar e o evangelho se espalhasse por onde eles iam. Está no capítulo 6 do livro de Atos. Por onde eles iam espalhando a palavra de Deus. Então, em Jerusalém, esses dois grandes eventos, além daquela miraculosa cura do homem lá na porta, chamada Formosa, quando Pedro e João estão ali. Mas depois desse evento de Estevão, o evangelho vai seguir e vai a Judéia e Samaria. E você vê isso com clareza no capítulo 8. Veja, capítulo 6, a morte de Estevão, capítulo 7, ainda um pouco mais sobre isso. E capítulo 8 você vai ver Filipe indo evangelizar na área ali da Samaria. E o evangelho vai se espalhando por outros lugares, e você sabe também da história do Filipe e do
eunuco, né? Daquela experiência lá do batismo do homem. Você tem no capítulo 9 a conversão de Saulo, no capítulo 9, mas ainda continua o foco em cima de Judéia e Samaria, ainda mostrando o que acontece com Pedro, e Pedro na casa de Cornélio, e ele vê como o Espírito Santo vai usando e vai esclarecendo a ele que o evangelho não é só para os judeus, mas dizendo para ele que o evangelho é multiétnico e deve alcançar a todas as pessoas. Você lembra da história lá do lençol? Pois é isso aí que está registrado nos capítulos 9 até o capítulo 11. No capítulo 11 você vai ver que Barnabé é enviado a Antioquia, e lá naquele lugar Barnabé vai procurar Paulo, agora já convertido depois de um tempo, e ele chama Paulo para estar com ele, e lá aquela igreja gentílica, ela vai ser e vai levar o apelido que nós levamos até hoje. Aqueles que seguiam o que chamavam de O Caminho começam a ser chamados de pequenos cristos ou cristãos. Então você entende bem o que é isso, né? Uma igreja gentílica agora, além dos limites de Jerusalém, começa a evangelizar o mundo. E você viu na lição passada, ministrada aqui, a primeira viagem missionária que abraçou aquela região chamada da Ásia Menor, o que é a Turquia hoje. E aquela primeira viagem missionária termina tentando resolver um problema, porque Paulo e Barnabé, que fizeram a primeira viagem, voltam e chegam até Jerusalém para resolver um problema que começou a surgir ali junto com o povo. Que problema é esse? O problema, deixa eu escrever aqui, concílio de, eu vou botar a estrela de Davi aqui, você olha aqui no mapa, concílio de Jerusalém começa a acontecer porque eles saíram para evangelizar e tiveram problemas sérios, muito sérios, com os judaizantes. O que os judaizantes queriam? Que as pessoas aceitassem a Cristo, mas antes tinham que passar pelo judaísmo. E eles falaram, não, tem alguma coisa muito errada aí, não faz o menor sentido isso, porque nós somos salvos pela graça, não temos que deixar nenhum julgo sobre os outros que se convertem, nós somos salvos só pela graça de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não é o que fazemos ou o que praticamos que nos salva. A gente não é salvo pelo mérito, mas a gente é salvo só pela ação de Deus. Então, esse concílio de Jerusalém, eles discutiram isso a fundo e eles chegaram a uma conclusão. E quando chegaram a uma conclusão, eles documentaram essa conclusão em carta. Para quê? Para espalhar, para dizer para eles, apóstolos, vou escrever aqui, apóstolos, para dizer aos gentios. Os apóstolos escrevem aos gentios qual é a solução dada nesse encontro. E eu vou ler para você o texto da carta que eles escrevem. A carta está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 15, do 23 a 29. Só um pouquinho, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, na versão NVI, capítulo 15, 23 a 29. Diz assim o texto bíblico. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia da Síria e na Sicília, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização
e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que abstenhais de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. E assim termina a carta de recomendação. Percebam que todo o conteúdo da carta é um conteúdo moral, porque eles achavam, como nós também achamos, que o exemplo da vida do cristão é a separação do mundo nas suas práticas ritualísticas, especialmente as práticas idólatras. Nada de sacrifício aos ídolos, nada de comida sacrificada a ídolos, nada de impureza sexual, porque muito da religião pagã tinha relação com a estrutura e a sexualidade. Então, eles recomendaram que não fosse assim. E nada de circuncisão, né? Porque não faz sentido, porque se eles ficassem presos à circuncisão, eles estavam dizendo que eles tinham que se tornarem cristãos. E aí é muito interessante, o texto vai terminar e Paulo vai chegar para Barnabé e vai falar para Barnabé: Barnabé, vamos voltar às igrejas, aos lugares onde fomos para confirmar a fé daqueles irmãos em que nós pregamos. Eles estavam muito animados, muito animados. Só que eles tiveram um desentendimento e não foi pouca coisa não, viu, queridos? Não foi pouca coisa. Paulo e Barnabé se desentenderam feio, mas feio mesmo. Por que Paulo e Barnabé se desentenderam de forma tão acirrada e tão forte? Porque Paulo e Barnabé se desentenderam por causa de João Marcos, que os havia deixado na Panfilha. E o texto bíblico é tão claro em dizer que não foi pouca contenda entre os dois. O que aconteceu ali? Paulo e Barnabé se separaram. Aí é muito interessante você notar que aqui em Antioquia não é mais, como foi na primeira viagem, Paulo e Barnabé, mas agora, ou melhor, Barnabé e Paulo. Mas agora quem vai seguir a viagem, olha aqui no mapa, vou te dar a Bíblia para você olhar bem no mapa, quem vai seguir agora a viagem, eles saíram então aqui de Jerusalém, vejam, saíram aqui debaixo de Jerusalém. Acompanha aqui o caminho que eles fizeram. Quando eles saíram de Jerusalém, eles chegaram aqui a Antioquia. E aqui em Antioquia agora, quem segue viagem é Paulo e Silas. Paulo e Silas vão seguir viagem por terra e vão chegar a Listra. O texto bíblico vai dizer que eles vão chegar a Listra. E também vão às cidades de Icônio e Derbe. É muito interessante você perceber isso, que eles chegam a essas cidades e o objetivo deles era, além de visitar aquelas cidades por onde eles passaram, era subir um pouco mais para a Galácia. Mas o texto bíblico deixa muito claro que o Espírito Santo os impediu, o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de continuarem a viagem dentro dos projetos que eles tinham feito. Por que será? Como é que o Espírito Santo vai impedir o missionário de falar das palavras? Sabe por quê? Porque o projeto de Deus, lembra que eu falei no começo da lição? Era que o evangelho começasse
em Jerusalém, Judéia e Samaria e chegasse aos confins da terra. Se ele tivesse subido aqui nessa segunda viagem missionária, o evangelho não teria chegado a toda essa região aqui de Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto e chegasse até Roma, como aconteceu, até os confins da terra. Se nós temos o evangelho aqui, se eu já aceitei Jesus como Salvador, se você já tem a Cristo como seu Senhor, não se iluda, foi o Espírito Santo que fez isso e isso é extraordinário. É o Espírito Santo quem guia a sua igreja. É o Espírito Santo quem dá poder e autoridade à sua igreja. Vamos ler o texto? Porque eu quero mostrar a você que está no texto bíblico essa questão de serem impedidos. Vejam o capítulo 16, versículo 6. Eu vou ler para você. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Agora vamos para o versículo 9, que diz, versículo 8. Então, contornaram Mísia e desceram a Troades. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então é muito legal quando você percebe que é o próprio Espírito quem está dando a direção que os missionários precisam seguir. Deixa eu fazer aqui para você, ó. Esse aqui é Paulo surpreso. Olha aqui no mapa. Vou fazer o Paulo surpreso com a visão. Vou fazer o Paulo meio calvo aqui, meio careca. E vou pôr uma barba no apóstolo. Vai pensando comigo aí em como Deus vai guiando a sua igreja e revelando a sua vontade. Então ele teve uma visão de um cidadão, de um homem que aparece para ele e vai dizer Macedônia. Completamente fora dos planos do apóstolo Paulo, mas dentro, totalmente dentro e encaixado nos planos do Espírito Santo. Então você vê que eles estavam aqui, tinham um projeto de subir, mas na verdade eles vão lá para Troade. E eles estão agora em Troade. Ah, mas eu preciso falar uma coisa para você. Olha que coisa interessante que eu ia deixar de falar com você, que eu não posso deixar isso aqui de lado. Que coisa legal, porque foi em Listra que Paulo e Silas encontraram mais um personagem para essa viagem aqui. E o personagem é nada mais, nada menos do que o Timóteo. Timóteo é escolhido para ir com eles ali. E uma coisa curiosa, lembra-se aqui do concílio? Qual era a grande polêmica? A grande polêmica do concílio de Jerusalém era a circuncisão. E o que Paulo faz com Timóteo, que tinha pai grego, e ele tinha sempre a estratégia de ir até as sinagogas? Paulo vai circuncidar Timóteo. Timóteo se deixa circuncidar para conseguir o evangelho se espalhar. Então os três vão aqui até Troade. De Troades eles vão a Neápolis, do outro lado vão atravessar, não mais aqui. Então Paulo, Timóteo e Silas chegaram aqui até Troade e atravessaram agora de barco para o outro lado, lá em Neápolis.
e de Neápolis eles foram até a cidade de Filipos, para dentro, um pouco mais da Macedônia. Quando eles chegam na cidade de Filipos, aí é muito interessante como o evangelho vai se espalhar de forma miraculosa, viu? É espetacular você perceber isso, e eles vão ter mais uma pessoa agora acompanhando. Era só na primeira viagem, tá lembrado? Quem era na primeira viagem? Barnabé e Paulo, nessa ordem, Barnabé e Paulo. Na segunda viagem, não, é Paulo, Silas, Timóteo, e agora entra mais um personagem, o próprio autor do Evangelho, o próprio autor do livro de Atos. Lucas entra na viagem, porque você vai perceber que muda o tempo, você vai perceber que Lucas vai aparecer na narrativa. Eu vou ler para você eu vou ler Atos capítulo 16, versículo 11. Ele vai dizer: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, aqui, partindo de Troade, 4, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. E aí, o que acontece lá na cidade de Filipos? Você já deve saber que 3 acontecimentos muito marcantes ocorrem na cidade de Filipos. Primeiro, eles chegam à beira de um rio e encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Olha só, a mulher com muito dinheiro, com muito poder, e Paulo vai pregar para elas. Lídia aceita Jesus, é batizada e oferece sua casa como polo de evangelização. Como o Espírito Santo vai abrindo as portas e mostrando o caminho que a gente deve seguir na evangelização. Que coisa maravilhosa o que acontece ali com Lídia, e ela, como era vendedora de púrpura, vermelho, tecido vermelho, que era a roupa de soldados e oficiais, de nobres do Império Romano, ela se converte e dá um testemunho extraordinário. Num dos dias, enquanto Paulo está ali na cidade de Filipos, ele encontra com uma menina, uma moça que adivinha o futuro. E todos os dias a moça incomodava a Paulo e Silas com aquela instrução. Aí Paulo teve um dia que falou: não, vamos acabar com isso. E Paulo expulsa o demônio que estava sobre aquela menina. E aí quem ganhava dinheiro? O que acontece? Ah, você deve saber, né? O que acontece com aquelas pessoas que ganhavam dinheiro ali. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você. Eu fico tão animado que eu não posso deixar de destacar esta figura, este evangelho multiétnico que alcança uma pessoa tão importante quanto Lídia, a vendedora de púrpura, que estava ali naquela cidade, mas não era dali, só que ela tinha uma casa ali também. A mulher tinha dinheiro, viu, gente? Ela tinha dinheiro, e mais do que isso, ela tinha sensibilidade para perceber o que o Espírito Santo queria fazer, e ela se deixou usar pelo Espírito para abençoar todas as pessoas daquela localidade. E isso encanta a gente quando a gente começa a perceber como o Espírito Santo age, como é que ele faz para abençoar as nossas vidas. E não há distinção nem de sexo, nem de condição social, nem de qualquer outra obrigação que nós tenhamos. O Espírito Santo, Jesus veio para redimir todas as pessoas. E agora vamos fazer o Paulo aqui, o carequinha de novo, calvo, né? Calvo.
o simpático Calvo, que é o apóstolo Paulo. E agora, só para você recordar, quem é mesmo que estava nessa viagem com Paulo? Você lembra? Ah, tem uma cola em cima aí no mapa, dá uma olhadinha no mapa. Lá em cima, perto de Filipos, eu fiz um mapa assim para você também entender geograficamente onde eles estavam, a distância em que eles estavam e qual era a grande dificuldade desses missionários, né? Eles caminhavam muito para falar do amor de Deus e de todas as pessoas. Está lá, inicial de P, de Paulo, você vai ver o T de Timóteo, você vai ver o L de Lucas e você vai ver o S, não de Sadia, mas do Silas. E aí eu vou fazer aqui todos eles rapidamente, só para você não esquecer. Se você guardar alguma coisa dessa segunda viagem missionária, eu vou ficar muito feliz. Guarde então, se você quiser guardar uma dica do que você deve guardar, primeiro, os missionários que estavam na viagem. E segundo, como o Espírito Santo foi guiando cada um deles, mesmo no sofrimento que a gente vai ver que vai ocorrer, para falar do amor de Deus. Então você tem os 4 personagens aqui e a dona Lídia. Vou botar ela aqui para você recordar essa história. Depois da Lídia, você sabe que há essa confusão com a moça lá, né, que deu dor de cabeça para Paulo. E sabe o que aconteceu com isso? Depois desta confusão em que Paulo vai e expulsa o demônio, vou deixar o barquinho aqui que ele vai ser usado daqui a pouco, não agora. Eles prendem, açoitam e prendem Paulo e Silas. E você com certeza já ouviu essa história desde a época lá da classe de juniores, Atos capítulo 16. Paulo e Silas vão ficar presos. E aí, quando estão presos à meia-noite, depois de apanharem, depois de serem assaltados, açoitados, não assaltados, açoitados, eles, à noite, na prisão, cantam. E aqui está o Paulo e o Silas cantando. Meia-noite, na prisão, depois de apanharem, mas com a satisfação de estarem sendo testemunhas de Jesus. Olha que coisa incrível, né? A gente às vezes sofre um pouquinho, tem um pouquinho de dificuldade e reclama, e chora, e fala, Jesus e tal, e nem percebe o quanto Deus tem para fazer, mesmo durante nossos momentos de sofrimento. O Senhor tem o controle da situação e pode nos ajudar e nos ajuda e nos dá o consolo e o conforto necessário para suportarmos as tentações. Vou fazer aqui o pezinho do Silas. Eu gosto de pensar graficamente porque fica fácil da gente memorizar. Eu espero que fique para você também. A gente está tentando apresentar um formato diferente para abençoar a sua vida. Depois você pode também colocar aí mandar sua mensagem, fazer sua crítica. Sua palavra também é muito, muito bem-vinda. A gente quer fazer o melhor para que todos nós aprendamos, para que todos nós cresçamos.
Agora, deixa eu te falar uma coisa, tem algo que é muito interessante. Paulo e Silas estão aqui ainda em Filipos, estão presos, e aí, cantando à meia-noite, você sabe, acontece um terremoto incrível, e aí o carcereiro quer se matar. Aí Paulo grita: olha, não faça nada, estamos todos aqui, estamos todos aqui. O carcereiro fica muito assustado: como é que vocês não fugiram? O terremoto aconteceu. O que eu preciso fazer para me salvar? Atos 16, 31 vai dizer as palavras de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha que coisa interessante, que aí os presos ficam de novo acomodados, o lugar tremeu, os presos podiam fugir, não fugiram, e Paulo ainda foi, depois de apanhar, gente, olha que coisa, depois de apanhar tanto, de cantar, ele fala que o cara pode aceitar a Jesus. E alguma coisa aquele carcereiro fez, porque levou Paulo e Silas para sua casa e cuidou das feridas deles. Eu sei que de manhã o Paulo e o Silas estavam de volta ao cárcere, com o carcereiro convertido e toda a sua família também convertida. Acho que aquilo foi uma noite de vigília, não é? Uma noite do poder do Espírito Santo na casa daquele carcereiro de Filipos. Eles voltam, estão presos, e o carcereiro chega com uma notícia boa. Olha, Paulo, eu tenho uma notícia boa para você e para Silas. Vocês estão libertos da prisão. Mas como assim estamos libertos da prisão? Aí eu falei, os líderes falaram que a gente pode liberar vocês. Aí ele falou, é ruim que eu vou sair. É verdade. Paulo falou, é ruim que eu vou sair daqui. Se eles me prenderam em público eles têm que me soltar. Porque eu sou cidadão romano e eles sabem que um cidadão romano não pode ser tratado desta forma. Paulo sendo honesto, fiel, justo, verdadeiro e fazendo as autoridades passarem vergonha diante daquela situação. Aí a viagem continua, eles saem daquele lugar, Paulo sai daquele lugar e vai para um lugar também na sinagoga chamado Tessalônica. Deixa eu fazer aqui, Neápolis, você sabe, foi para Filipos. Esses 3 episódios, tá lembrado? Quais são os 3 episódios? A Lídia, a mulher lá que faz adivinhações e a prisão com o carcereiro de Filipos. Dali eles vão para um lugar bem pertinho chamado Tessalônica. Quando chegam a Tessalônica, eles vão à sinagoga, ensinam na sinagoga, as mulheres se convertem, só que por causa de inveja, os homens ficam com raiva de Paulo e dão uma dor de cabeça danada com Paulo e com os líderes. E ali eles perseguem um homem chamado Jason, que protegia aqueles missionários e que era um homem lá da sinagoga, mas ele consegue pagar a fiança e sair ileso daquela situação. De Tessalônica eles vão a Bereia. Aqui a gente tem alguma coisa para aprender. E você já deve ter ouvido falar, eita, Beriano. Já ouviu falar? Eita, Beriano, quando vai falar com uma pessoa que é de Bereia, que é Beriano. Por que é Beriano? Por que chama de Beriano? Deixa eu fazer aqui a casa do Jason. Eles invadiram a casa de Jason. Vou escrever aqui Jason. Eles invadiram a casa do homem da sinagoga lá, chamado Jason. Aqui a casa dele. Que era um homem da sinagoga. Dali eles partem para Bereia. Em Bereia, você vai perceber que Paulo faz a mesma coisa que faz em Tessalônica, só que o texto bíblico, eu vou ler o texto bíblico, e você vai perceber que o texto vai dizer
que os crentes, ou melhor, que os judeus, as pessoas estavam sendo evangelizadas ali na Bereia, conferiram tudo que Paulo falou nas Escrituras para ver se é como Paulo havia dito aqui na Bereia. Por isso que a gente fala que quem estuda na escola bíblica dominical é bereano, porque confere tudo, tudo confere nas Escrituras. Capítulo 17, versículo 11, eu vou ler para você. Depois de passar em Tessalônica, Paulo vai a Bereia e diz assim, o texto bíblico, vou ler a partir do versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, a mesma coisa que fizeram em Tessalônica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Vejam que o evangelho chegou a Bereia, porque aqui o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia. Eles vão à Macedônia, eles descem da Macedônia eles descem de Filipos para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia. E lá, quando eles chegam em Bereia e tem essa recepção, só Paulo vai descer para Atenas. Eles marcam um encontro para irem a Atenas. Com certeza você já sabe o que acontece em Atenas. Paulo vai na frente dos outros missionários, vai para Atenas. Eu vou fazer aqui o Paternon estilizado, é claro, para você lembrar que Paulo chega a Atenas. Atenas, você sabe que era a capital cultural dos gregos, mas os romanos tinham grande respeito e eles imitavam, na verdade imitavam não, eles ajustavam os valores gregos aos valores romanos, por isso que a gente fala que a cultura greco-romana, eles mudavam os nomes dos deuses e tal. Havia uma conta também que dizia que eles tinham mais de 3 mil deuses ali naquela região de Atenas. E é muito interessante que Paulo fica muito assustado com o que ele vê em Atenas. E Paulo ali, por causa das falações de Paulo, ele é chamado de tagarela, de falastrão, de reclamão. É o apelido que eles dão a Paulo. Aí falou, você quer ensinar alguma coisa? Querendo ridicularizar Paulo, mas Paulo era um homem preparado por Deus, e eles vão dizer, vai então no Areópago, e ele vai no Areópago, porque eles mal sabiam, capítulo 17, versículos 22 em diante, você vai ver que Paulo vai e encontra ali um altar ao Deus desconhecido, e Paulo não usa as Escrituras para falar com os homens de Atenas. O que ele usa ali? Ele usa a sabedoria dos próprios atenienses. Ele vai dizer e citar as pessoas ali, os sábios de Atenas. Ele vai falar, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, para falar de Deus e de seu poder. Mas ele é bem aceito até que ele fala da ressurreição de Jesus Cristo. Aí, quando ele fala da ressurreição de Jesus Cristo, vou dizer para vocês, dá ruim. Eles ficam muito incomodados com a questão da ressurreição, mas mesmo assim, algumas pessoas
aceitam a Jesus ali em Atenas. E agora, finalmente, Paulo vai para a cidade de Corinto. Ali em Corinto, ele encontra duas pessoas muito importantes para o seu ministério. Gente que, como Paulo, tinha uma profissão de fazedor de tendas, Áquila e Priscila. Então, eles aqui, Áquila e Priscila, eles se encontram aqui em Corinto e eles começam a evangelizar, ficam 1 ano e meio, quase 2 anos naquela cidade. E aí, depois disso, a segunda viagem missionária, eles entram no barco e o barquinho vai, passa por aqui, passa por Éfeso, passa pela ilha de Rhodes, passa pela ilha de Chipre, volta para Jerusalém e volta para Antioquia. Eles voltam e fazem isso. Você viu essa bagunça aqui no mapa? É o esforço que a gente está fazendo para tentar fazer você entender qual é o grande projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Você sabe, olha aqui o mapa agora com os personagens no seu devido lugar. Bem, o que eu e você precisamos guardar dessa lição? A primeira coisa que eu preciso guardar é que eu sou o templo do Espírito Santo. E como o Espírito Santo guiou aqueles irmãos no passado, ele quer continuar nos guiando. Mas para isso, temos que ter a sensibilidade de um missionário. Temos que ter a sensibilidade de alguém que ouve a voz de Deus e percebe que é a voz de Deus. Porque às vezes a gente ouve outras vozes e deixa de seguir a voz de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com essa viagem missionária é que nós somos peregrinos aqui. Nós somos andantes aqui. Nós somos ambulantes nesta terra. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está pregando Jesus com a nossa vida. E pregar Jesus com a nossa vida algumas vezes é sofrer. Sofrer por amor a Cristo. Paulo tinha um projeto. Deus tinha um projeto. E o projeto de Deus vai se realizar na vida de Paulo. A minha oração é que você descubra o projeto de Deus para a sua vida e que você transforme este projeto na sua organização, na sua agenda, na sua atividade diária. Que Deus abençoe você, a sua família e que nós possamos ser bereanos. Eu queria terminar com isso. Que nós possamos ser bereanos, conferirmos tudo. Se alguém estiver ensinando alguma coisa para você, estiver na Bíblia, confira nas Escrituras. Não leia só o texto, leia todo o contexto e descubra se ele está falando da verdade de Deus. Na escola dominical é o que fazemos, abrimos a Bíblia e estudamos. Por isso estudamos os capítulos 15, 16, 17 e capítulo 18. Deus te abençoe, boa semana, feliz semana para você.